cristão deve produzir cristão. É o mesmo gênero. Aqui nós estamos falando da igreja. A igreja tem que mudar sua forma nesse terceiro milênio, sua forma de ação. A igreja não pode produzir a forma antiga, pastores e rebanho. Isso está gerando o quê? O que a gente vê? Pastores, apóstolos, missionários, milionários e abençoadores. E um rebanho muito grande de abençoados. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que um é ativo, o resto é passivo. O resto é passivo. Um é ativo, o resto é passivo. Só são abençoados. E o caminho dos abençoados nunca é bom. Nunca é bom. Eu estou me lembrando aqui de Moisés no deserto. Moisés, aquele que conhecia o caminho do Senhor. Os abençoados, o povo, só conheciam o maná e as bênçãos de Deus, os prodígios de Deus. Qual foi o resultado final deste povo que conhecia só o poder de Deus? Conhecia a bênção de Deus. Morreram no deserto. A igreja de Moisés morreu no deserto. Aqueles que viram bênçãos, viram prodígios, viram o poder de Deus, acostumaram-se tanto ao poder que se rebelaram contra os desígnios de Deus. Então, esse modelo aí, pastor e rebanho, não funciona. A igreja moderna precisa descobrir isso. O cara que é sozinho lá é o abençoador e os abençoados. O cara que fica cheio da grana e os outros lá, não é? Esse modelo já era. O Evangelho diz que nós somos feitos para fazer discípulos. Não ovelhas. Mas o esquema dessa igreja tradicional é o pastor o bonitão, o espertalhão e os pobres abençoados, que sempre precisam de bênção. É os carentes. O povo é o carente. O outro é o abençoador. É o abençoador e o abençoado, né? Cheio da grana. É o missionário rico, o apóstolo rico e o povo carente. Os abençoados, os carentes. O cristianismo, nesse gênero, já acabou. O cristão tem que produzir cristão. Nós fomos feitos para produzir discípulos. Essa é a ideia da nova igreja. E o que vai alicerçar esse ponto de vista é que Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. É esse projeto de Deus que ele tem dito lá há 2.800 anos. Nos profetas, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então não tem o abençoador e o abençoado. Deus mesmo vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Esse terceiro milênio vai surgir um outro tipo de igreja, uma outra ideia, onde os cristãos serão valorizados. Por que serão valorizados? Porque estão cheios do Espírito de Deus. Isso está significando que quando você está cheio do Espírito de Deus, você tem um mestre dentro de você. O Espírito Santo é o mestre. Nós temos que despertar que agora estamos no ministério do Espírito Santo. Desde que Jesus Cristo partiu, estamos no ministério do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Ministério do Espírito Santo
Ele vai tomar de Cristo e vai dar para nós. Em outras palavras, ele vai tomar das Escrituras Sagradas as boas novas e vai dar para nós. Nós quem? Cada cristão. Não tem o privilegiado, não tem o apóstolo lá em cima, o missionário lá em cima, e os infelizes necessitados de bênção aqui embaixo. Agora a realidade é outra. Nós estamos na realidade do Espírito Santo. Estamos no ministério do Espírito Santo, onde Deus tem um propósito claro, derramado seu Espírito sobre toda a carne. Então todos agora são o quê? Abençoadores. Nós agora somos todos mestres. João diz que não tem necessidade que um outro te ensine, porque a unção do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo é verdadeiro. E agora esse Espírito está sobre cada pessoa. Este é o ministério do Espírito Santo. Temos que descobrir o ministério do Espírito Santo. Temos que abandonar as formas teológicas humanas. Temos que abandonar essas formas igrejeiras, essas estruturas igrejeiras que estão dirigindo, condicionando nossa mente em pastores, em profetas, aquela divisão que está escrita na Bíblia mesmo, mas é para uma forma igrejeira. No reino do Espírito Santo, a coisa é mais ampla. Deus não é injusto. Ele derrama seu Espírito sobre toda a carne. Aí nós todos somos um. Estamos unificados no Espírito. E esse Espírito vai tirar de Jesus Cristo e vai dar para nós. Vai tirar da palavra e vai dar para nós. Nós todos seremos mestres. E como mestres seremos vencedores dessas circunstâncias. Nós temos que nos destacar diante dos olhos do mundo para ele ver que tem um Deus que nos guia. Eles têm que ver a glória de Deus em nós. Então tem que ter o nosso sucesso. Sucesso. Paulo diz, sou mais que vencedor. É porque Paulo conhecia a origem do Espírito. É guiado pelo Espírito. Ele sabia que nós estamos no ministério do Espírito Santo, onde todos nós podemos desfrutar da mesma bênção, do mesmo Espírito. Então, cristão produz cristão. Se cristão for produzir pastor, pastor ovelha, então vai ficar o bonzão e os necessitados. Aqueles que precisam de bênção. O bonzão e os decaídos. Não. Essa fórmula já foi. Moisés e o povo foi um fracasso. O povo de Moisés morreu no deserto. E Moisés não passou a linha de chegada. Foi um fracasso espiritual. Foi um fracasso espiritual. O povo morreu no deserto. O povo se rebelou contra Deus. O povo se cansou de milagres, de prodígios. Essa velha igreja, essa velha fórmula não funciona. Nesse novo regime, qual regime? O ministério do Espírito Santo. Veja na Escritura que Paulo fala do ministério do Espírito Santo. Esse é o grande plano de Deus. Derramado seu Espírito sobre toda a carne. Aí seremos um no Espírito. Um não vai ser melhor que o outro. Mas todos cresceremos no Espírito. E não invejaremos o outro, mas daremos glória. Quando um tiver uma revelação, fala, oba, cresci com ela. Se 1 milhão tiver 1 milhão de revelação, nós cresceremos 1 milhão mais. Glória a Deus.
E assim a glória de Deus se fará presente na terra. Esse é o ministério do Espírito Santo. É diferente a visão, né? É diferente a visão. Não é um só crescendo, ficando milionário, o apóstolo missionário, a milionário, o outro milionário, os abençoados lá, os necessitados. Essa igreja já era. Agora temos que entrar em outra fórmula de igreja, no ministério do Espírito Santo, onde Deus quer colocar o seu Espírito sobre toda a carne. Isto é, sobre mim e sobre você, sobre vocês, sobre eu, sobre nós. É uma bênção, né? Por isso que Deus é misericordioso. Deus quer ver o progresso de todos. É a nova igreja, sob a orientação do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, uma nova forma de fazer igreja.